queira juntar. Queria dar-vos as boas-vindas em nome do Núcleo de Lisboa da Rede para o Decrescimento em Portugal. Como sabem, já viram também no mail que devem ter recebido, nós tínhamos planeado fazer estas sessões de forma presencial, por ocasião do 25 de Abril, para ver se esse momento, enfim, definidor da nossa democracia pode vir a ter uma interpretação, ou se podemos dar uma interpretação mais decrescentista a este momento. Agora, pronto, perante a situação atual, tivemos que nos adaptar e organizamos estes webinars, que vamos começar hoje com o decrescimento da economia solidária de mãos dadas a caminho da transformação sustentável. Pronto, isso é o título. Depois, obviamente, deixo aos palestrantes, enfim, a liberdade de interpretarem o título que nós demos como entenderem, não é? Isso é só para ser o pontapé de saída para a nossa conversa. Enfim, eu queria também ainda dizer outra coisa mais em relação à funcionalidade. Enfim, nós estamos todos a adaptar-nos a estes, enfim, novos meios de comunicação, que é bom que tenham sempre os microfones desligados quando nós estejam a falar, não é? Isso é uma coisa fundamental. Lá embaixo, em princípio, onde estão os participantes, vocês podem levantar a mão. Acho que há uma forma de levantar a mão quando chegamos à parte do debate, na segunda parte aqui da nossa... Eu vou levantar, só para mostrar. Tu podes fazer, Graça. Já levantei. Ok, podem levantar a mão, ou pôr o dedo, enfim, usar as reactions, não é? As reações, mas acho que até se pode formalmente levantar a mão. Acho que não sei. Eu não percebo muito bem isso, porque eu sou o host e não tenho essa função de levantar a mão. Mas tudo bem. Exatamente, o Álvaro conseguiu levantar a mão. Álvaro, eu e Carlos também. Pronto, algumas pessoas já descobrirem como é que se levanta mesmo a mão. Portanto, enfim, há essa funcionalidade, mas podem utilizar emojis também, se quiserem, na segunda parte. E uma coisa que é importante que tenham os vossos microfones desligados quando os outros estão a falar, porque isso depois torna-se muito confuso, porque depois começa a haver feedback e não é fácil lidar com isso. Enfim, nesta primeira parte que vão falar o Jorge e a Inês Cosma, e essa primeira conversa durante os primeiros 45 minutos, enfim, vai ser moderada pela Graça Rojão. A Graça Rojão é investigadora da Universidade da Beira Interior, na área de crescimento e de cuidados, peço eu. A Graça corrige-me se não é verdade o que estou a dizer, e também é fundadora da Colabora, que é uma cooperativa na área da intervenção social. Portanto, acho que eu vou já passar a palavra à Graça para dizer umas palavras introdutórias em relação a esta sessão, para não perdermos mais tempo. Agradeço mais uma vez a vossa presença. Estamos neste momento com 36 participantes, 37. Estou bastante contente que isto tenha este feedback, esta sessão. Muito obrigado pela vossa presença, Graça. Dou-te a palavra e vou-me calar. Obrigada, Ana. Eu também estou muito contente, até pela diversidade de pessoas que aqui vejo e também por algumas saudades que tenho de outras que estão agora a entrar e que já não via. Não é uma maneira, não é a melhor maneira de as ver aqui, mas pronto, é a única possível. Mas temos aqui também um grupo muito diverso que promete. Temos como tema o decrescimento e a economia solidária e como subtema de mãos dadas a caminho da transformação sustentável. E uma das questões que havemos de pensar é se estão mesmo de mãos dadas, se estão no mesmo caminho, se coincidem ou se afastam. Vou só apresentar os nossos dois oradores, mas antes disso também quero agradecer o convite à rede para moderar esta sessão e por organizar uma coisa com um tema também tão pertinente no momento em que estamos a discutir aquilo que são alternativas societais. Começo pelo Jorge, que está aí algo disfarçado com um nome que não é Jorge Gonçalves, chama-se Dias ou qualquer coisa assim.
O Jorge é doutorado em Economia, é presidente da Minga, que é uma cooperativa integral, e só conversarmos sobre o que é o sentido de ser uma cooperativa e de escolher e definir como integral já daria quase para uma sessão. A Minga tem sede em Montemoro Novo. O Jorge tem estado envolvido em muitas iniciativas europeias ligadas ao crescimento e também em algumas iniciativas nacionais. Tem, por exemplo, curso sobre políticas públicas de crescimento e esteve na organização da Caravana para o Crescimento. Em seguida vamos ter a Inês Cosme, que também é doutorada, mas em estudos sobre a globalização, é investigadora e gestora de comunicação do Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade da Universidade Nova, tem trabalhado muito sobre as questões do decrescimento, aliás, a tese de doutoramento da Inês é sobre a questão do decrescimento, e tem recentemente investigado em torno das propostas decrescentistas e tem desenvolvido uma ferramenta de análise que permite perceber qual a contribuição dos projetos e das práticas para uma visão de crescimento. Portanto, temos aqui duas visões eventualmente distintas, mas que serão certamente muito ricas. Ia passar já a palavra ao Jorge, pedindo-lhe que não excedesse os 10 minutos, a seguir falaria a Inês e começaríamos, temos algumas questões que queríamos colocar e depois abriríamos o debate a todas e a todos. Pode ser? Jorge. Sim. Bom, boa tarde para vocês aí, eu estou na Grécia, já é quase noite, mas pronto, é um tema que me interessa muito e temos trabalhado muito também na Cooperativa Minga e agradeço o convite porque fez-me pensar outra vez sobre estes temas e as perguntas também me parecem pertinentes. A primeira coisa que me vem à cabeça é que o decrescimento e a economia solidária são dois termos, são duas abordagens, duas formas de comunicação no meio de muitas outras formas de comunicação que respondem perante problemas que se põem a nível social, a nível ambiental, associado à maneira como produzimos, como trocamos os bens e depois como consequência como nos organizamos socialmente. São dois termos que partilham, como qualquer termo, parte de uma história, de uma cultura e de um contexto, e nisso são dois termos que partem de zonas geográficas do mundo diferentes, respondendo a perspectivas culturais também diferentes, e eventualmente encontrando dois termos diferentes para desconstruir narrativas dominantes. A economia solidária é concretamente a narrativa de que a sociedade organiza-se mais eficientemente através da competição entre pessoas, e hoje em dia, a economia solidária vem dizer exatamente o contrário, não. A economia ou a melhor organização das pessoas vem quando elas colaboram, quando elas são solidárias. Portanto, foi uma forma de desconstruir uma narrativa bastante presente e que condiciona a nossa forma de organização. O decrescimento, por sua vez, vem pegar no questionamento sobre o crescimento económico, calculado como o crescimento do PIB, que é um indicador puramente material da produção da atividade económica e das atividades que são monitorizadas e transacionadas e que, por sua vez, condiciona muito o pensamento e reduz muito o pensamento sobre o que é o nosso desenvolvimento, o que é que nós queremos para as nossas vidas e transforma o processo de decisão para trabalhar em função apenas deste indicador e não sobre uma série de variáveis que são importantes para o nosso desenvolvimento social, pessoal, em harmonia com a natureza e, portanto, de uma forma mais sustentável. Portanto, são dois conceitos que partem de uma ruptura de dois conceitos também eles dominantes e, portanto, são provocadores e interessantes também nisso. Mas partem de contextos diferentes. A economia solidária emerge e é conceptualizada, acima de tudo, com as experiências das crises económicas na Argentina e no Brasil. E, portanto, estamos a falar dos inícios dos anos 2000, finais dos anos 90, inícios dos anos 2000, em que aparecem as moedas sociais, em que aparecem novas formas de organização das pessoas nos bairros de Buenos Aires, e no contexto do Brasil em específico temos o contexto das favelas, com muitos problemas sociais, e uma das organizações que surge é o Banco Palmas, no conjunto de Palmeiras, no bairro de Fortaleza,
que é uma auto-organização de pessoas para responderem a problemas que tinham, não só da sua habitação e do urbanismo em si, dos serviços que existiam, como também de autocriarem emprego, porque era uma zona que entretanto tinha bastante desemprego, não vou entrar em pormenor, mas este processo que se passa no conjunto de Palmeiras depois acaba por ser batizado, e estes projetos que surgem através da colaboração das pessoas e vem a ser conceptualizado como economia solidária, e isto também tem a ver com um contexto importante que estamos na América Latina. É interessante que a economia solidária e o de crescimento surgem da mesma força que é o fim da colonização, é o fim da Segunda Guerra Mundial, que transforma a relação dos territórios totalmente, e basicamente o que nós temos é um sul, ou o que estava colonizado, a passar a ter autonomia, e começa a questionar a antropologia que se fazia, os processos de desenvolvimento estavam a ser impostos, e começam a aparecer uma série de iniciativas dos campesinos em toda a América Latina, e no Brasil também muitos movimentos, e também ligados ao movimento intelectual, à antropologia, à sociologia, à geografia, através de Milton dos Santos, e isto começa a ser uma reflexão do Sul e do não ocidental sobre agora já não somos colonizados, como é que nos organizamos, como é que nos percepcionamos, e a economia solidária tem muito este enfoque, ou tem muito essa origem. Já o de crescimento é o contrário, é um conceito que emerge acima de tudo no norte do planeta, da perspectiva, a meu ver, mais associada às culturas ocidentais e às economias ocidentais, e que vivem o pós-colonialismo de uma forma diferente, mas com as consequências mais ou menos idênticas. Os recursos, por um lado, que o Ocidente tinha ao seu acesso no resto do mundo, deixam de estar tão facilmente disponíveis, porque já não são nossa propriedade política, e continuamos a dominar de uma forma económica, mas esse poder gradualmente vai-se perdendo, e ao mesmo tempo começa-se nos dois contextos, independentemente das causas e dos questionamentos que estavam por trás, começam a ter ambos problemas sociais, que podem ser puramente daqueles mais óbvios, que normalmente são o emprego, a falta de rendimento, dificuldade na habitação, para problemas sociais mais complexos e mais subjetivos, tem a ver sobre o que é viver e porque é que estamos em vida, e a importância de colaborarmos e de estarmos em participação numa vida social e não numa vida individualizada, fechada em relações puramente individuais, individualistas, materialistas, e uma percepção de que realmente a vida se calhar é um bocado mais que esta construção narrativa do mais rendimento, mais consumo, mais felicidade, e em ambos os casos desigualdades a serem criadas e problemas ambientais e de recursos a serem gerados, problemas demográficos também a serem constituídos, num processo histórico que surge, que é um processo histórico contínuo de crescimento das trocas mundiais. Isto acontece há milhares de anos, mas que foi acelerado e transformado politicamente pelos últimos 500 anos, que eram os processos de colonização, e depois mais tarde com a Revolução Industrial, que transforma o valor das coisas e transforma a forma de organização da produção, nomeadamente através de a criação de especialização, monoculturas ou produções de cadeias de valor globais, e toda a economia a funcionar numa relação à distância, porque havia recursos baratos, porque havia uma transformação também política a acontecer, e uma soma de circunstâncias que nos fez chegar, portanto, a um ponto em que no Ocidente se lança o livro Limits to Growth, que é que ele próprio vem de industrialistas europeus preocupados com
com o que viria a acontecer, portanto a noção de que havia limites ao crescimento é uma noção que não só faz parte do ideário das pessoas que trabalham para uma alternativa social e económica, mas também das próprias pessoas que estão no poder e que sabem que os recursos não são infinitos. E, portanto, há esta percepção muito forte no Ocidente e em ambos os casos levou a pensamento sobre como nos organizamos. E chegaram eventualmente a pontos muito próximos uns dos outros. Ambos os movimentos partilham a ideia de proximidade entre física, por um lado, e por outro lado, proximidade também emocional, ou seja, a troca é mais do que uma troca de um bem, é todo um evento social que se está a acontecer e que é importante ser valorizado como relação social de confiança e de interação. E, portanto, partilham esse ponto, partilham a tentativa de desconstruir narrativas muito fortes no pensamento, e, portanto, isso já referi a ideia de pôr em causa quer o conceito da competição, quer o conceito do crescimento económico. Tentam ver cada território como um território autónomo, minimamente autossustentável, suficiente e que, ou seja, não necessariamente com o objetivo de atingir objetivos materiais extremos como sendo esse o único enfoque do nosso bem-estar, mas tendo então uma abrangência maior sobre ele. Partilham ideias e tecnologias concretas como as moedas sociais, que são ferramentas que existem, por exemplo, para aproximar as pessoas. Partilham a ideia de que, em vez de haver empresas em que há donos do capital e pessoas que trabalham e depois o lucro ao final do ano é distribuído pelos donos do capital que investiram, e não estou a criticar, é o sistema que existe e as pessoas têm legitimidade de investir e de funcionar desta maneira, mas por que não haver também estruturas como as cooperativas em que não se fazem distribuições de capital, em que não há, portanto, tanto essa verticalidade e desigualdade na estrutura, e, portanto, penso que partilham uma série de coisas em comum e acho que têm muito em comum, apenas partem de contextos históricos diferentes e culturais. Para terminar, só queria dizer que acho que existe um fator que ambos os movimentos tendem a esquecer um pouco, tendo em conta, e isto vem da sua própria origem. A origem dos movimentos, quer decrescentistas, quer também da economia solidária, tem uma cariz urbana. E tem uma cariz urbana porque a maior parte das pessoas de facto estão nas cidades. E, em segundo lugar, as universidades, a maior parte das universidades também estão nas grandes cidades. E isso faz com que muita da massa crítica, muitos dos problemas sociais e muitas das questões que emergem são de facto na cidade, e é nas cidades que eles se tendem a ser pensados e refletidos. Agora, isto pode criar um pequeno enviesamento na forma de perceber os processos de uma forma, a meu ver, mais alargada, e como muitas vezes isto não é falado, gostava de falar, que é a questão demográfica. A questão demográfica é central, quer no processo do crescimento económico. A criação de grandes metrópoles e a organização de grandes centros de distribuição tem a ver com os temas de produção e de trocas globais em que estamos inseridos, em que depois as pessoas são pequenas peças que vivem nos edifícios dessas cidades e foram aumentando cada vez mais as densidades dentro das cidades, e para além disso foi-se alastrando o seu circuito e, portanto, fomos chegando a valores cada vez maiores de pessoas a viverem nas grandes metrópoles e em maiores grandes densidades. A organização de cidades, vilas, aldeias e zonas mais dispersas é essencial para uma boa organização territorial. As cidades sempre existiram e sempre existirão, são importantes porque permitem mais facilmente
quer a comunicação de ideias, quer a transferência de produtos, pronto, a troca de produtos com o exterior, que é uma coisa que é importante e não é necessariamente má, e tem uma série de funções normalmente associadas. Os meios rurais têm diversificadas funções e é nesta inter-relação que nós devemos existir. Agora, contudo, se por exemplo observarmos em Portugal a população da zona metropolitana de Lisboa e do Porto praticamente duplicou a população nos últimos 50 anos, portanto, passou para ser praticamente 50% da população estar localizada em Lisboa e no Porto, ao invés a população do interior, de Trás-os-Montes, Beira Baixa, Viseu, Alentejo, por aí fora, baixou em 500 mil pessoas habitantes, e isto significa que no momento em 60 anos em que a população portuguesa aumentou em 2 milhões de pessoas, o interior do país perdeu 500 mil e portanto basicamente foi um processo que teve a ver com uma série de questões, primeiro por um lado também da forma de organização económica que é preferível num contexto de crescimento económico e de capitalismo. Por outro lado, a guerra colonial afetou muito a imigração do interior que já estava fragilizado, e depois depois da Revolução, as políticas agrícolas vieram desfavorecer a potenciação do interior, dos rendimentos, dos empregos que iam criar, com subsídios para não trabalhar, por aí fora, não me vou alongar, mas isto criou uma destruturação ou uma organização demográfica, a meu ver, pouco eficiente. E penso que quer a economia solidária e o decrescimento muitas vezes esquecem-se de trabalhar um pouco este tema, mas para mim é fulcral para pensarmos exatamente o que é o decrescimento, e repito, não é para as grandes cidades deixarem de existir, é perceber que as densidades em Lisboa nos anos 60 envolviam quintas e outros espaços dentro, espaços verdes, e hoje em dia já há pouco, porque há muito maior densidade, e portanto não tem a ver sobre existir ou não existir em cidades, elas sempre existirão, mas convém que estejam em harmonia na relação com as outras organizações, aglomerados, tipologias de aglomerados, e por forma a que também permita o crescimento dessa tal convivialidade e uma série de coisas que viver em meios mais pequenos também permite. E nesse sentido... Ok, Jorge. Muito obrigada. Acho que é uma questão importante para irmos aprofundando agora no debate, e antes de começarmos a cruzar aquilo que são as ideias propostas pelo Jorge, nos fez aqui quase uma história das raízes do crescimento e da economia solidária, para sabermos também de onde vimos. Passamos à Inês Cosme. Inês, 10 minutos com 2 de tolerância. O microfone é teu. Obrigada, Graça. Olá a todos, boa tarde. Inês, peço desculpa, eu já coloquei aqui no bate-papo e também já houve um participante que fez esta sugestão. Se quiserem ir se apresentando, dizendo quem são e escrevendo no bate-papo quem são, se estão ligados a alguma organização, fazer uma breve apresentação, coisas muito breves, nós agradecemos. Inês, desculpa. Boa tarde, estava a agradecer o convite para este debate. Acho que é super interessante termos o Jorge da prática e eu mais da academia overview destas questões, e por isso quero agradecer o vosso esforço por este debate. Eu tenho aqui uns slides, vou partilhar o ecrã, se puder ser. Acho mais fácil mostrar assim. Conseguem ver bem? Sim, isso bem. Então, felizmente o Jorge já nos fez aqui uma viagem pelo crescimento e pela economia solidária. Eu gostava aqui de passar uns conceitos que é para quem não está tão familiarizado também entrar no debate, não sei que tipo de pessoas estão aqui. E por isso, geralmente, tudo isto que o Jorge já nos falou, hoje em dia o decrescimento na Europa é
bastante definido por ser uma redução, ou querer promover uma redução equitativa da escala da produção e consumo para aumentar o bem-estar humano e melhorar as condições ecológicas. E isso usa-se muitas vezes este desenho que eu gosto imenso e por isso queria trazer aqui, para tentar esclarecer que o decrescimento não é uma recessão. Muitas pessoas têm dito até nesta altura de pandemia que estamos a ter um decrescimento focado, mas não é verdade, porque o decrescimento em si, como conceito, é voluntário, sabe? É voluntário ou planeado, mas não é uma recessão, não é a diminuição do PIB, mas é sim criar uma sociedade diferente, que também vamos falar de certeza aqui neste debate. E por isso, os 3 grandes objetivos que eu considero do decrescimento são, de facto, a redução dos impactos ambientais das nossas atividades, em que aqui vemos, por exemplo, no indicador da pegada ecológica, que os combustíveis fósseis são uma grande fatia deste problema. Depois também é muito focado na redistribuição da riqueza entre e dentro dos países, porque, como sabemos, existe uma desigualdade gigantesca entre países, dentro de muitos países. De facto, temos aqui este 0,7% da população que tem 45% da riqueza mundial. Portanto, é assim um bocadinho, é uma questão que o decrescimento também foca muito. E em terceiro lugar, temos também o objetivo central do decrescimento, que é a transição de uma sociedade materialista para uma sociedade convivial e participativa. Jorge também falou disto. Às vezes, ainda voltando aqui, uma das coisas, no seguimento do que o Jorge disse, que eu sinto que é diferente entre a economia solidária e o decrescimento, é a questão de crescimento se focar em muitos instrumentos de regulação direta, e a economia solidária, geralmente, que eu saiba, pelo menos até onde eu sei, não fala dessa parte mais top-down, gerir e como é que podem simplesmente criar micro, em pequena escala, mais resiliência. Portanto, gostava até de ouvir o que é que o Jorge tem a dizer sobre isto, mas eu sinto que é uma diferença essencial, esta parte mais top-down também que o decrescimento promove. Para dar exemplos, por exemplo, querer pôr moratórias à extração de recursos naturais ou pôr limites ao salário máximo, etc. Assim, regulação direta. Também queria aqui trazer uma reflexão que às vezes não se faz muito, que é como é que vamos decrescer ou como é que se planeia decrescer. E existem de facto várias pessoas que já pensaram nisto. Organizando as ideias, temos basicamente 3 de transformação. Um é o ativismo da oposição, podemos fazer desobediência civil, etc., ou que quisermos, e tentar ir contra este imperativo do crescimento económico. Vamos construir alternativas, que é o caso da Minga. A Minga, a meu ver, é uma construção de uma alternativa que tenta demonstrar que funcionando de maneira colaborativa é possível ter bons resultados, não é preciso estarmos em competição. Há esta tal parte mais de relação ao reformismo dentro das instituições existentes, que de facto também existe esta parte este debate dentro do decrescimento, que é, podemos não ser tão radicais como esquecer tudo o que temos até agora, mas algumas coisas e começar numa transição mais lenta para outros tipos de sociedade. E por isso, resumidamente, o decrescimento, eu também gosto muito desta imagem, porque acho que summariza perfeitamente o que é o decrescimento e como é que quer, por um lado, a desaceleração do consumo, da produção e haver uma redução de escala e reduzir o consumo de combustíveis fósseis, e depois reduzir também a produção e o corte global. Isto é uma coisa muito importante, de facto não se está a pedir aos países que ainda não têm as condições básicas adquiridas que usam o seu consumo e a sua produção.
é uma visão mais do normal, como o Jorge já disse, de que crescemos demasiado. Portanto, se há outros países que se estão a desenvolver, não vamos ter espaço para toda a poluição e toda a extração de recursos que é necessária para as pessoas se desenvolverem todas, até terem qualidade de vida, pelo menos como nós temos nos países mais ricos. Temos também este conceito de suficiência, que tem a ver com pensarmos o que é que, talvez pensar um pouco o que é suficiente para nos viver, não, pronto, não entrar no ciclo do consumismo para suprir necessidades emocionais muitas vezes que temos. Temos também esta ideia de cidade, que tem muito a ver com o que o Jorge também falou, das mais e de autogestão, do convivialismo e, portanto, de voltarmos à comunidade e pensarmos também de que é a simplicidade voluntária, que tem a ver com sabermos o que é acessório na nossa vida e vivermos com o essencial. E depois temos esta parte da democracia, que é um ponto muito em comum para mim com a economia solidária, que tem a ver fazer isto com as pessoas, juntos, transitarmos para uma sociedade melhor. Queria falar aqui um bocadinho também, porque acho importante, quando se fala em crescimento, ver onde é que é inserido, e dentro de, quando se fala de sustentabilidade, que é um gigantesco, que ninguém sabe bem o que é, existem muitos tipos de narrativas. Quando falamos em narrativas, de momento estamos a inseri-las dentro das narrativas que pensam que não é necessário continuar com o crescimento económico, não é necessariamente um fim para ter bem-estar. E depois existem as outras chamadas de crescimento, as outras narrativas, que é, por exemplo, a economia inclusiva, todos esses conceitos que pensam que é através de crescermos de forma mais verde, mas continua o imperativo do crescimento económico, é que vamos ter bem-estar. E por isso temos o decrescimento, obviamente, ser numa panóplia de narrativas, como nós também referiu, que dentro delas está o decrescimento. E por isso, dentro destas narrativas, há muitas pessoas que dizem demasiado utópico, é impossível, por-se demasiado crítico, demasiado radical, que é um discurso fraco, na verdade, porque tem argumentos dispersos, não há uma direção normativa de como devemos transitar. E essa é a definição por si do crescimento, não é? Não é ser, é de alguma forma normativo, mas não é ser normativo nas soluções. Queremos que as mais variadas possíveis, obviamente fora do imperativo do crescimento económico. E por isso temos aqui, isto é só por piada, que existe estas questões de como é que interpretamos as narrativas de não crescimento. Há uns que chamam quase o dominar a besta, temos que limitar o mau funcionamento do sistema global, outras falam mais da partilha e que há esta moderação, a atividade que o Jorge também falou da economia solidária, e há outras que falam mais da localização, que é um bocadinho parte global, parar com esta maluquice de mover mundos e fundos de um lado para o outro e de facto sermos mais contidos e tentar ter economias que consigam produzir e consumir localmente. Eu acho que isto é muito importante falar precisamente agora, porque agora, nesta época de pandemia, acho que temos aqui uma abertura para falar desta questão da economia local, porque de facto pararam muitos globais e portanto estamos aqui numa altura em que pensámos que nos iam faltar coisas, bens essenciais, e as pessoas, eu penso, estão mais abertas a esta questão da importância de produzirmos e consumir localmente. Não sei se
estão preparadas, não é? Nós próprios não sei se estamos preparados para isso e o que é que vamos abdicar, nomeadamente o café, não é? Não é esse Inês, mais 2 minutitos, está bem? Sim, ok. Obrigada. Pronto, e então, resumidamente, as narrativas do pró-crescimento pensam que podemos ter esta forma de ver o mundo em que a economia, o ambiente e a sociedade conseguem viver todos juntos, mas de facto é mais importante perceber que a economia dentro de uma sociedade e se insere dentro de limites físicos, ecológicos e pode por isso crescer infinitamente. E então, só para terminar, tenho aqui alguns exemplos que nos dão alento, de algum modo, de existem mudanças de paradigma maiores ou mais pequenas em alguns países e que nos inspirar até neste momento. Por um lado temos aqui o exemplo do botão, que provavelmente quase toda a gente conhece, que em vez de se gerir pelo produto interno bruto, gere-se o produto bruto, não, felicidade na saúde, é isso, em português está aqui um problema de tradução. E que depois posso partilhar estes links para verem melhor. Depois temos também aqui do Sul Global mais inspirações, que é esta questão do bem viver, e temos aqui, por exemplo, falta-me aqui o rato, desculpem lá. Temos aqui, por exemplo, o Equador, este plano nacional para o bem. E depois temos aqui a primeira-ministra da Nova Zelândia, que já decidiu e publicamente disse que vão começar a ligar mais a indicadores de bem-estar do que crescimento económico em si. E já tem sido bastante falado até ultimamente pelas ações que tem proposto para a Nova Zelândia. Por isso também é uma inspiração interessante, um país mais rico. Depois, para quem não sabe, existem vários laboratórios vivos do decrescimento. Esta é uma casa localizada na fronteira de Espanha e França, que é um laboratório, uma espécie de laboratório onde se percebe como é que inovações frugais, ou seja, coisas que não necessitam de uma tecnologia tão elevada pronto, não é preciso grande coisa e que as próprias pessoas podem construir. Depois temos a Minga, eu não podia deixar de dizer a Minga porque é a nossa experiência nacional, se calhar com mais sucesso, como a dizer. Temos também outra cooperativa que é a Biovila, que vocês podem conhecer e que também é um bom exemplo, porque no centro de governança tem a felicidade pessoal e a confiança e a cooperação e a comunicação são essenciais para a gestão deles. E pronto, acho que me fico por aí e vou deixar o resto para o nosso debate. Obrigada, Inês. Gostaria de colocar à Inês ou ao Jorge, se pudesse ir escrevendo já no bate-papo, mas para já nós consensualizamos aqui com a rede também algumas questões que gostaríamos de vos colocar. E a primeira é sobre a pandemia. A Inês falou e o Jorge também falou nesse assunto, sobre a necessidade com a tecnologia como via transformação societal ou a pressão atual para o regresso à normalidade, à reabertura, vai torná-las ainda mais invisíveis. E gostávamos de vos colocar a ambos esta questão.
Não sei quem quer começar. Jorge? Eu estou com pouca internet, mas espero conseguir. A meu ver, as soluções não ganham, não perdem por causa de há crise ou não há crise. Elas ou respondem a problemas ou não respondem a problemas. Ou as pessoas veem que os seus problemas estão a ser resolvidos pelas iniciativas, ou eles mais tarde ou mais cedo deixam de ser usados e não são uma solução. Eu penso que o maior desafio que nós temos pela frente é a existência de poucos projetos a nível nacional. Mesmo assim, há mais do que em 2009. Eu penso que a crise de 2009 foi uma oportunidade de termos que lidar com uma coisa mais pequena e para começarmos a agir um bocado e a bater um bocado com a cabeça e neste período de 10 anos aprendemos com alguns erros que fizemos, certamente, e alguns projetos foram conseguindo consolidar-se e os pensamentos e as formas de agir. Agora, a verdade é que ainda as coisas, ainda não há assim tantos projetos em tantas áreas que vão dar resposta à quantidade de problemas complexos que vão emergir. Em Portugal, neste momento, só para dar um exemplo, não há projetos significativos na área da habitação, apesar de termos um historial grande na área da habitação. A habitação vai ser o que vai mais afetar as pessoas a curto prazo, incapacidade de pagar rendas e créditos, e já se começa a sentir pessoas que não conseguem pagar os créditos nos bancos, começam a ser dados. Portanto, a capacidade de organização e é complexa e não estamos preparados. Os hospitais e o sistema de saúde já estavam numa situação limite antes da crise, agora não vai ficar melhor. Os não está totalmente a história diz que o medo normalmente não é bom conselheiro para as massas e para o comportamento em geral, portanto acho que temos nas mãos um desafio de mostrarmos pronto, competência, tentar desenvolver ao máximo sistemas de organização, ser humildes também porque sabemos que não sabemos muitas destas coisas, porque estamos a explorar, mas a verdade é que com crise ou sem crise, quando há movimentos alternativos, as pessoas dão energia. E passado alguns anos, se os projetos não correm bem, no futuro a gente vai chamá-las para o projeto novo, para a nova ideia, e elas já não vêm. E, portanto, estamos a trabalhar também com a desilusão que já criámos às pessoas sobre uma alternativa, e, portanto, temos que ter um bocado os pés na terra, e isto não se resolve com o facto de as pessoas estarem com mais ou menos restrições ou com mais ou menos desemprego. Isto resolve se houver soluções de facto nas áreas de a consciência e outra coisa é deixar, e acho que esta iniciativa mostra isso, deixar as grandes ideologias de lado e os grandes nomes, olhar para aquilo que a gente tem em comum, deixar as diversidades, se somos de direita, se somos de esquerda, se católicos, não católicos, olhar simplesmente para as soluções e naquilo se nos revemos ou não, naquilo que estamos a co-organizar com os outros, quando não somos inimigos, somos simplesmente pessoas que estão a fazer projetos diferentes. E naquilo que encontrarmos parecências devemos trabalhar em conjunto, seja no método, seja nos objetivos, seja na necessidade que responde. Quando não encontramos, devemos continuar solidários uns com os outros e a apoiar uns aos outros, sem entrar em grandes discussões ideológicas e focarmos acima de tudo no essencial, que são os problemas concretos, acesso à alimentação, habitação, saúde e tudo o que faz parte de uma sociedade equilibrada e justa. Obrigada, Jorge. Na realidade, nós do lado das alternativas temos uma dispersão relativamente grande em muitas famílias, que muitas vezes aquilo que fazem é evidenciar muito mais as diferenças do que a proposta de alternativa que propõem. E uma das fragilidades das iniciativas é também o facto
de viverem, de se desenvolverem num contexto que é absolutamente adverso, não é? Num contexto de capitalismo hegemónico, de consumismo, com um imaginário produtivista muito forte, que certamente também não facilita a sua vida, o seu crescimento, etc. Mas também gostávamos de ouvir a Inês falar sobre esta questão antes de começar a passar a palavra, porque já aqui tenho várias inscrições. Inês, queres acrescentar alguma coisa? Eu concordo plenamente com o que o Jorge disse, serão às necessidades. E a única coisa que queria acrescentar é que eu sinto que é uma comunicação mesmo, porque se a comunicação for focada no argumento, agora que vamos ver as medidas que os governos tomam para evitar ou diminuir a crise económica, se o argumento for elevada a taxa de desemprego ou as pessoas que perderam o emprego, tenho muito medo desses argumentos, porque vamos entrar em medidas, políticas extremas de consumo e produção para fomentar o emprego e vamos entrar na mesma roda de hamster que temos estado. Por outro lado, também tenho esperança que as pessoas em casa, não sei, tenham encontrado outras formas de tenham começado a consumir menos também, embora haja as compras online que se possam sempre fazer, não é? Mas talvez tenho esperança que não, e que se foquem mais nos laços sociais e realmente que tenham saudades dos laços sociais. Agora, as políticas maiores, eu tenho muita esperança que esta diminuição drástica do tráfego aéreo tenha feito as pessoas perceber que não podemos continuar a viajar tanto de avião, a viajar para outros continentes tantas vezes e que realmente tem que haver uma redução drástica disto e que há muitas viagens de avião evitadas com agora esta nossa nova especialidade que é o Zoom e por isso tenho esperança que isso seja uma das mudanças. E também a questão que já falei da produção e consumo, que agora que recebemos este choque de realidade, que precisamos dos produtos à volta de onde vivemos, que possa haver essa mudança. Agora, eu acho que a chave aqui é mesmo a comunicação, se comunicarmos, como o Jorge está a falar, de quais são bens essenciais que precisamos, ok, como é que vamos obtê-los? É uma comunicação completamente diferente de precisamos de crescimento económico para suprir todas as vossas necessidades.